Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje nós falaremos um pouco sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, o nosso famoso MRUV. Vamos lá. Qual é a principal diferença do movimento uniformemente variado para o movimento uniforme, o MRU e o MRUV? Galera, o MRUV ele é um movimento onde ele possui uma aceleração constante. Por isso que ele é um movimento uniformemente variado. Vamos lá. Lembrando que a nossa aceleração ela é a variação da velocidade pela variação do tempo, correto? Ela vai me contar o quanto a velocidade está aumentando ou o quanto a velocidade está diminuindo. O uniforme é exatamente devido à aceleração ser constante. Como assim? Significa que a velocidade ela estará aumentando ou diminuindo de maneira uniforme e não de maneira aleatória. Por exemplo, se a minha velocidade for 5, a minha aceleração for 5 metros ao segundo ao quadrado positivo, a minha velocidade aumentará de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente. Já se essa aceleração for negativa, a velocidade vai diminuir de maneira uniforme. 15, 10, 5, 0, menos 5, menos 10. Percebam que essa variação ela está sendo de maneira uniforme, por isso que ele é um movimento uniformemente variado e não aleatório. Se fosse aleatório, era assim, minha velocidade é 5, foi para 10, para 12, para 13, para 17, baixou para 15, subiu para 22. Perceba que são números totalmente aleatórios. Essa é a principal diferença. Galera, lembrando que a classificação desse movimento é um movimento acelerado ou movimento retardado. Qual a diferença entre eles? Se a velocidade está aumentando, ela é um movimento acelerado. Nós falamos que a aceleração é positiva. Se a velocidade está diminuindo, ele é um movimento retardado. Nós falamos que essa aceleração é negativa. Cuidado, pessoal. Movimento retardado e movimento acelerado não tem relação nenhuma com o movimento progressivo e movimento retrógrado. Por quê? O movimento progressivo e o movimento retrógrado ele só nos diz respeito da posição onde o objeto está. Por exemplo, a trajetória que ele está seguindo, percorrendo. Vamos supor, eu tenho um movimento progressivo, é o sentido positivo da trajetória. Certo? Então, vamos supor, ele está indo nessa direção, nesse sentido aqui, ó. Se ele é um movimento retrógrado, logo ele estará no sentido negativo, que é o sentido contrário. Nesta direção e nesse sentido aqui. Percebam que progressivo e retrógrado não tem nada a ver com velocidade, ele apenas fala sobre a orientação do móvel. E acelerado e retardado apenas conta as mudanças de velocidade sem contar a posição. É possível ter um movimento progressivo retardado ou um movimento progressivo acelerado, independente. Correto? Galera, aí nós temos aqui ó, as funções horárias do MRU. Percebam, por que horária? Porque todas elas são dependentes do nosso amado tempo, correto? Galera, a função horária da velocidade, ela vai falar que a velocidade que o objeto está vai depender de uma velocidade inicial. Isso é óbvio. Ele pode ter partido do repouso ou não, então eu tenho que contar a velocidade inicial. Mais a aceleração vezes tempo, correto? Ou seja, essa seria a clássica pergunta. Qual é a velocidade do objeto após 10, 12, 20 segundos de movimento? Beleza? Uma dica, esta equaçãozinha aqui, ó, pessoal, ela é a mesma que a da aceleração, só que escrita de uma maneira diferente, tá bom? Então, tanto faz usar as duas. E nós temos essa equação aqui, ó, a equação horária da posição. Perceba que esse termo aqui é o mesmo termo do MRU. Mas
tem uma coisa a mais. O que é esse termo a mais? Esse termo a mais é o termo da aceleração. Então, a posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes tempo. Lembrando que pela fórmula da velocidade média, pessoal, vamos ver, olha aqui em cima, ó, velocidade é igual espaço por tempo, correto? Delta S sobre delta T. Se eu passar o ΔT multiplicando, velocidade vezes tempo é igual a espaço. Perceba, ó, eu passei o ΔT para cima, correto? Então, galera, a função horária da posição, ou velocidade vezes tempo, nada mais é do que o espaço que o móvel percorreu, correto? Só que, por que então tem equações diferentes? Porque nós temos que contar a aceleração. Como a minha velocidade está aumentando, a aceleração vai fazer com que a posição também aumente. Por exemplo, no primeiro segundo a minha velocidade era de 10. Beleza, eu ando 10 metros por segundo. Se no segundo segundo a minha velocidade for 20 metros por segundo, eu vou dar 20 metros. Então perceba que o espaço ele vai aumentando. Quanto mais rápido eu vou, maior é a distância que eu vou percorrendo no mesmo tempo. Logo, a equação horária da posição, ela vai ter o termo aqui, da aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Lembrando, a aceleração sempre tem que estar em metros por segundo ao quadrado, logo, a tua velocidade tem que ser calculada em metros por segundo, ou seja, nós não podemos calcular nada fora do sistema, tempo em segundo, velocidade em metros por segundo e aceleração metros por segundo ao quadrado. E o espaço em metros. Uma dica, alguns vestibulares, alguns exercícios, vão dar o seguinte termo aqui para vocês. Por exemplo, mais 10t ao quadrado. Opa, mas a equação não é at ao quadrado sobre 2? Galera, que número dividido por 2 dá 10? É o 20. Em vez de ele escrever 20t ao quadrado sobre 2, o que ele fez? Ele já escreveu, dividiu esse com esse. Escreveu, por exemplo, 10t ao quadrado. Ou seja, se o exercício te der a equação e perguntar qual é a velocidade, perdão, qual é a aceleração, ela é 20. Quando ele dá o termo aqui solo, galera, você tem que multiplicar ele por 2, tá bom? Não esquece isso. Aí, existe só essa equação da velocidade? Não. Existe, por exemplo, a equação de Torricelli. Qual é a diferença da equação de Torricelli para as outras? Que a equação de Torricelli ela vai falar sobre a velocidade do objeto e a distância. Perceba que nas equações passadas, volta o vídeo um pouquinho, nós tínhamos o quê? Velocidade é igual velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Espaço é igual espaço inicial mais velocidade vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Voltou o vídeo? Eu não vou voltar aqui, você vai dar um pause e vai voltar. Perceba que essa equação de Torricelli ela é como se fosse um mix das duas equações, porque ela relaciona espaço e velocidade. Mas o grande segredo de Torricelli é quando o tempo não é dado, Torricelli é usado então. Velocidade ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o tempo. Ou seja, pessoal, é uma equação atemporal, ela não depende do tempo, tranquilo? Aí, nós vamos usar ela quando? Quando eu quiser, por exemplo, saber velocidade, aceleração ou espaço e eu não precisar saber o tempo. Logo, quando o tempo não é dado, então o Torricelli é usado. Galera, sobre os gráficos do MRU, o que nós temos de importante para saber? Pessoal, os gráficos do MRU, eles têm algumas características. Eles têm alguns gráficos que são diferentes um do outro. Por exemplo, no primeiro gráfico, nós temos a questão da velocidade pelo tempo. Esse gráfico, pessoal, ele sempre tem que ser uma reta. Por que esse gráfico vai ser sempre uma reta? Pode ser decrescente ou crescente. Ó, perceba, crescente ela está aumentando, decrescente ela vai diminuindo. Por que esse gráfico tem que ser uma reta? Porque como a aceleração é constante, essa variação de velocidade tem que ser sempre de maneira uniforme. Ela vai aumentar ou vai diminuir de maneira uniforme. Perceba aqui, ó.
Se esse gráfico fosse todo inclinado assim, ou ele fosse todo torto, significaria que nós não teríamos uma aceleração constante. Logo, esse gráfico aqui não seria do movimento uniforme, beleza? Pessoal, aí é o seguinte, se a velocidade vai aumentar, o movimento é acelerado. Ó. Perceba que ela aumentou aqui, ó. E se ela vai diminuir conforme o tempo foi passando, ele é um movimento retardado, beleza? Não tem muito segredo. Gráfico, galera, ele serve geralmente para que nós possamos tirar as informações para resolver as equações já conhecidas. Por exemplo, nesse gráfico aqui eu poderia resolver ele pela equação V é igual V0 mais AT ao quadrado sobre AT. Não é AT ao quadrado sobre 2, é o AT, beleza? Perceba que o V0 estaria aqui. A aceleração eu poderia calcular, o tempo é dado e a velocidade também é dada. Por exemplo, ó, nesse ponto eu tenho a velocidade, que é aqui, eu tenho a velocidade inicial e tenho o tempo. Logo, eu poderia descobrir a aceleração, por exemplo, correto? Então, galera, os gráficos nós vamos utilizar a partir das equações. Presta atenção aqui, ó. Se esse gráfico ele é da velocidade pelo tempo, tá bom? Se esse gráfico fosse da aceleração pelo tempo, ele obrigatoriamente teria que ser uma reta. Tanto uma reta crescente aqui no sentido positivo, quanto essa reta aqui no sentido negativo da trajetória. Da trajetória não, da orientação do gráfico. Por quê? Se a aceleração é constante, ela não pode mudar, ela não pode ter picos, correto? A aceleração é a mesma do começo ao fim do movimento. Em todos os tempos, a aceleração, ó, em todos os tempos, a aceleração permaneceu constante, correto? Então, galera, aí se a aceleração está no lado positivo do gráfico, ela é maior que zero, certo? Uma aceleração positiva, seria um movimento acelerado. Se essa velocidade está no lado negativo da trajetória, seria uma aceleração negativa, seria para o nosso movimento retardado, tá bom? Aí, e se o gráfico for do espaço em função do tempo? Perceba que agora, esse gráfico do espaço em função do tempo, ele é uma parábola, porque a equação é uma equação do segundo grau. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Ó, tem um termo quadrático, logo é uma equação do segundo grau. Por isso que ele vai formar uma parábola, correto? Então, essa eu resolveria pela equação da posição? Sim. Por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, nós teríamos o quê? Nós teríamos a aceleração positiva. Se o gráfico tem a concavidade para cima, significa que a aceleração é positiva. Se o gráfico tivesse aqui, ó, se o gráfico tem a aceleração positiva, a aceleração é positiva. Se o gráfico tivesse uma concavidade para baixo, ó, aqui seria o gráfico com uma concavidade para baixo, a aceleração seria negativa, beleza? Galera, alguns pontos importantes. No vértice da parábola é onde o móvel inverte o sentido do movimento. Por exemplo, ele estaria vindo nessa direção, opa, começou a inverter o sentido do movimento, beleza? Tranquilo? Outra coisa, pessoal, se ele toca ou não na origem do gráfico, aqui ó, nesse ponto, significa que ele passou na origem. Ó. Aqui ele não passa na origem do movimento, aqui ele passa e aqui ele vai passar duas vezes pela origem, correto? Mas lembrando que os gráficos eles servem para nos dar informações para que nós possamos fazer os cálculos a partir das fórmulas. Mas tem um segredo. Se o gráfico é da velocidade em função do tempo, a área da figura que o gráfico forma é igual ao deslocamento. Por quê? Existe um segredinho que você vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar o eixo x, o eixo y pelo eixo x. Nesse caso, o nosso eixo x é velocidade. Velocidade é dada em metros por segundo. Vezes o eixo x, que é o eixo do segundo. Galera, metros por segundo vezes segundos é igual a metros. O que significa isso?
Quando você multiplicar um eixo pelo outro, você vai ver o que a área do gráfico te dá. Ah, essa área aqui, ó, quando eu multipliquei y por x, deu metros por segundo. Aqui, ó, metros por segundo vezes segundos, deu igual a metro. Logo, a área desse gráfico, ela leva a unidade de metro, então ela é dada a distância do móvel, correto? Vocês vão perguntar assim, professor, mas como que é uma área? Esse gráfico seria uma reta, igual esse aqui, ó, uma reta, aqui, ó, tranquilo? Como que eu tiraria a área? Eu posso tirar a área desse trapézio aqui, ou eu gosto de fazer assim, ó, primeiro, como que você vai tirar a área? Imagine que esse gráfico seria isso aqui, ó, seria somente essa reta, correto? Ele não teria essa parte verde. Aí como que você tira a área? Você vai pegar o final da reta e vai chegar até o eixo X. Agora sim você tem uma área aqui, ó. Perceba que agora sim existe essa área, certo? E essa área aqui, ó, ela é calculada como? Eu gosto de fazer assim, pessoal. Eu não gosto de calcular a área do trapézio. Eu gosto de dividir a área de um triângulo, ó, a área de um triângulo aqui, ó, a área desse triângulo, mais a área, por exemplo, desse retângulo aqui, ó. Perceba que, ó, eu gosto de tirar essas duas áreas, correto? Porque a área do trapézio, geralmente a galera esquece, a área do triângulo não. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Na próxima aula nós vamos fazer uns exercícios para vocês. É esse exercício aqui, beleza?